Pelo amor de Deus. E justamente é isso que é o que a gente ia tocar. Você entrou em profunda depressão, imagina. Quem não, pô. Quando eu voltei para casa, obviamente feliz, né, de ter voltado para casa, eu fiquei assim uns 3 meses em depressão profunda, assim, de não... No fundo do mercado tinha uma grama, eu amo meus cachorros, né, tenho meus cachorros. Eu ficava deitado lá na grama com meus cachorros o dia inteiro, não fazia nada, tal. Até porque quando eles me soltaram, eles mantiveram as famosas medidas cautelares, né? Então era como se fosse uma prisão domiciliar. Eu não podia sair de casa, não podia fazer nada. Eles me proibiram de dar aula, sim, não podia fazer nada. Arruinaram a vida. E minha esposa, muito companheira, ela é psicóloga, né? Ela me incentivando a sair da situação, falou, você precisa fazer alguma coisa, O que eu encontrei de fazer sem sair de casa era a internet. Aí foi quando eu criei meu canal do YouTube. Eu criei meu canal do YouTube para fazer o que eu gostava, dar aula. Eu falei, vou ensinar finanças, investimento, economia. O meu canal foi criado com esse objetivo, que era uma ocupação da minha mente para eu fazer alguma coisa e sair dessa situação de depressão, né? E desde então eu trato essa depressão porque a minha vida, você deve imaginar, mudou completamente. Sim. Eu era um cara da Faria Lima. A boutique de M&A que eu fundei é a maior do Brasil hoje. Tá naquele prédio do Safra ali na esquina com a Juscelino, né? Da Faria Lima com a Juscelino. Meus sócios da empresa foram os primeiros a sumirem, né? Me abandonarem. Foi uma situação assim, não atendia minha esposa. Eu trabalhava na empresa. Claro, você tinha relacionamento com uma porção de pessoas. Então sumiu, assim, a Globo nunca mais me chamou, por óbvio, né? O IBMEC nunca mais me deixou eu dar aula, nem me deu satisfação. Então a minha vida profissional, minha carreira acabou, assim. O evento acabou com a minha vida profissional. E aí, desde então, faço uma coisa que eu sempre ensinei meus filhos, né? Resiliência. Sempre falei para meus filhos, tem uma coisa que nunca vão tirar de você, é o seu conhecimento, né? Então, desde então, a única coisa que me ocupa é o meu conhecimento, é ensinar, né? Usar o meu canal para tentar disseminar conhecimento, aí é o que eu tenho feito, né? Desde então. Essa é a minha vida. E você, aliás, qual é o nome exato do seu canal? Para quem quiser José procurar? Cobori. José Cobori, então convido você a assistir o canal até para ver esse momento. Qual foi esse momento que você começou? Foi 2018? Foi em novembro de 2018. Você começou o seu canal? Eu saí da prisão no dia 27 de julho de 2018. Como foi seu primeiro vídeo? Meu primeiro vídeo foi até um amigo que ajudou ali, do anúncio do canal. A minha intenção, quando eu fiz o canal, era falar sobre economia e finanças e interpretar notícias, né? Ah, tá, mas você mais não... ou menos essas dúvidas, né? saiu a notícia que a taxa de juros vai subir. Era certo. Meio que falar as consequências disso. Traduzir pro leigo. Traduzir pro leigo, é. Mas você, então, no canal ali, você não se manifestava sobre o que tinha acontecido. Nunca. Você quis descolar exatamente naquela história como um todo. Até acho que pelo processo depressivo, pelo trauma, né? Foi uma coisa que eu vim falar agora, quando eu fui primeira vez convidado ali para falar no Critique lá do Estúdios Flow, né? Faz 2 meses no máximo, foi a primeira vez que eu falei isso. E como você tratou essa depressão? Qual foi o método exatamente? Eu fiquei muito tempo fazendo terapia normal com psicólogos. Minha esposa é psicóloga, ela arrumava profissionais para me tratar. Uma parte médica com psiquiatras, né? Tomando antidepressivos. Mas em 2021 eu comecei a estudar um pouquinho sobre psicoterapia com a minha esposa, né? E aí ela fez um grupo de estudo e eu faço psicoterapia, né? E fiz uma experiência que eu te contei com respiração holotrópica. Holotrópica. Respiração holotrópica é um método que foi criado pelo Stanislav Grof. Ele é conhecidíssimo lá fora, na internet tem muito vídeo dele, né? Ele era um estudioso na época que ainda podia, antes do Nixon, tinha um estudo muito forte com o uso de psicodélicos, né, em terapia. E aí, quando veio a Guerra do Vietnã, teve todo aquele protesto contra a Guerra do Vietnã, Woodstock, aí veio uma pressão muito grande no governo americano. O governo americano, não é que veio uma pressão muito grande do governo, o próprio governo americano utilizou isso para tentar parar esses movimentos, né? Porque esses movimentos eram movimentos muito mais ligados à espiritualidade, ao humanismo, contra a guerra e tal, e os Estados Unidos viu isso como uma afronta, né? Uma afronta. Aí eles foram lá e classificaram os psicodélicos que estavam sendo estudados nível máximo ali de droga, né? Droga. Então existiam estudos muito avançados com psilocibina, com LSD, com a própria ayahuasca, e universidades sérias. E eles não só fizeram isso, como eles cortaram o financiamento das universidades. Então tinha estudos muito avançados com a Johns Hopkins,
com a Universidade Yale, várias universidades tinham estudos dentro da universidade, com vários pesquisadores fazendo. Hoje você vê que está voltando esse movimento desses estudos, né? Com o efeito dessa substância psicodélica. E o Stanislaw Grof, ele fazia estudos com LSD. Só que depois ele criou um método de tentar atingir as mesmas reações com doses psicoativas com respiração, sem substância nenhuma. Essa é a respiração holotrópica. Holotrópica. Eu sou um cara que sempre fico tentando achar a lógica das coisas, né? E aí eu fui com minha esposa numa fazenda fazer essa respiração. Que na realidade é você altera a velocidade que você respira, né? Começa a respirar muito rapidamente e com os olhos fechados, né? Para você ter uma introspecção maior e escutando músicas, geralmente músicas com batidas de povos originários. Escutei na época muita música indígena, tambores e tal. E eu fui até meio cético, eu sou um cara muito racional, meio cético, né? E eu fui meio cético e não acreditando que ia acontecer alguma coisa. Não estou tomando nada, né? Só respirando. E aí você entra num estado alterado de consciência. Você entra num estado alterado de consciência. E a explicação que eu encontrei é alguma coisa com a hiperventilação. Porque quando a gente... inclusive tem muita gente que volta... no momento do parto. A pessoa consegue... E a explicação que o Stanislaw Grof ele fala, porque o seu primeiro trauma é respirar. É verdade. Quando você nasce, o seu primeiro trauma é respirar. E por algum motivo, o ritmo da sua respiração ao longo da vida é um ritmo para te manter funcionando. E eu acho, aí já é uma teoria minha, né? Quando você hiperventila, você está alterando a oxigenação do seu cérebro, alguma coisa, e isso acaba acionando várias outras sinapses no seu cérebro. Que incrível! Outros caminhos, né? Esse manual da Universidade Yale, eu li ele, eu até traduzi para esse grupo de estudo, né? Que eles falam que no seu cérebro a gente vai ao longo da vida criando o que eles chamam de trilhas de esqui. Uhum. Então o seu cérebro ele cria uma trilha e ele sempre segue aquela trilha, sempre, né? E o que esse estado alterado de consciência provocado pela respiração holotrópica, eu acho que é a explicação lógica, né? Ela sai dessa trilha e abre outras. Então ela, na realidade, ela cria outras sinapses no seu cérebro. Expande. Ela expande a sua consciência. E aí nessa expansão de consciência você acessa seus traumas. Que incrível! Né? Que legal isso. O que é acessar os traumas que eu falo? Porque quando a gente sofre um trauma, e os meus traumas, acho que todos nós temos traumas ao longo da vida, principalmente na infância, né? Eu tive uma educação muito rigorosa, né? Minha mãe japonesa, o oriental tem uma educação muito rigorosa. Então eu tinha muitos traumas assim, e até para uma sobrevivência, você cria uma trilha de esqui para você não ter mais contato com aquilo, né? Então ao longo da sua vida, você bloqueia aquele trauma, isso não me interessa mais, eu vou sobreviver. Mas está lá. Mas está lá. E ele impacta a sua vida, o resto da vida, né? O meu foi bloquear emoções, né? Eu tinha muito bloqueio de emoções, sempre fui muito racional e sempre bloqueei muita emoção. E o que a respiração holotrópica fez lá no dia, e eu tive muita reação física desses meus traumas, né? De apanhar quando era criança, desse tipo de coisa. Então, na respiração holotrópica ele destravou, criou essas novas sinapses e ele acessou o trauma. Então, durante o processo lá eu senti a dor. Que eu travei quando era criança. De não sentir a dor, eu chorei, né? Nesse processo todo, senti a dor, chorei. Fiz tudo, talvez, que eu não pude fazer quando criança. E isso destravou várias emoções, né? Então, espiritualmente, você tem uma evolução espiritual quando você faz esse tipo de psicoterapia, nesse caso assistida pela respiração holotrópica. Só que é um processo muito científico e profissional, né? Não é uma coisa que você vai lá e faz. Nesse processo você tem várias sessões de preparação, com psicólogos, psiquiatras te orientando, tratando normalmente como se trataria algum tipo de trauma, de acesso, né? Aí você tem a sessão, você acessa o trauma, e depois você tem sessões de integração, né? Que você trabalha tudo aquilo que você viveu naquela sessão, né? Sentir dor, pude respirar, pude chorar, tal. E aquilo, na realidade, traz à tona tudo aquilo que você bloqueou para sobreviver. Meu Deus. E você espiritualmente, eu vejo como evolução. Você espiritualmente você se torna toda a tua experiência de vida que você usou para sobreviver, mas agora controla ela, porque você entende que ela tá lá. Agora, né? Com novas emoções, com tudo que você não pôde sentir, aí você se torna uma pessoa diferente, né? Essa expansão da sua consciência te traz para o mundo espiritual diferente.
E perdura ou você tem que voltar continuamente? Perdura porque essas sessões de integração, as psicólogas, né, e os psiquiatras, eles tratam justamente de trazer isso que você viveu pro seu dia a dia, né? Que eles chamam da integração. Ele faz você interpretar isso.